boa tarde aos ilustres julgadores, serventuários desta casa e demais advogados e atingidos pela Lei 100 que me acompanham nesse julgamento. Doutores, o que me traz aqui hoje é praticamente um desabafo da situação dessas pessoas. Quando me lembro da fala do Betinho, quem tem fome tem pressa, sempre me vem o caso dos atingidos da Lei 100 em memória. E por quê? Porque em 1998, o governo Fernando Henrique Cardoso teve uma discussão semelhante à que acontece hoje de reforma da Previdência. O artigo 40 da Constituição Federal foi alterado. Com a alteração do artigo 40 da Constituição Federal alterado, somente servidores efetivos passaram a ter direito a regime próprio. O governo de Minas Gerais, de 98 até 2007, pegou todos aqueles servidores que eram contratados, que eram ipseng, e jogaram todos no INSS. De 98 até 2007, o governo de Minas Gerais tinha uma dívida de 10 bilhões de reais com o INSS. O que o governo de Minas Gerais fez com essa dívida? Primeiro, ingressou com uma ação no ano de 99. E em 2007, depois de perder em segunda instância, o que o governo de Minas Gerais fez? Efetivou, por meio da Lei Complementar número 100, aproximadamente 98 mil pessoas sem concurso público. No ano de 2010, guardem esse ano, no ano de 2010, o governo de Minas Gerais, governo federal e INSS homologaram no STJ um acordo que a tramitação começou no ano de 99. E esse acordo, homologado no STJ, garantiu a todos os ex-Lei 100, que foram efetivados sem concurso público em 2007, o direito ao ipseng previdenciário. Como se não bastasse, o INSS ainda faz uma resolução, a de número 135, e reconhece que todas aquelas pessoas que haviam sido efetivadas pela Lei Complementar número 100 tinham direitos ao ipseng previdenciário. No ano de 2014, o Supremo Tribunal Federal julga inconstitucional a Lei 100. Julga parcialmente inconstitucional a Lei 100. O governo de Minas Gerais matreiramente ingressa com uma ação contra o INSS para forçar o INSS a receber todos aqueles atingidos pela Lei 100. A Justiça Federal, aqui em Belo Horizonte, falou que não pode. E usou o que de argumento? Dentre outros, citou principalmente o acordo homologado no STJ, citou a resolução 135 do INSS e, pior, citou a própria ADI 4876, que julgou imparcial a Lei 100. Diz o quê? Diz que o Supremo Tribunal Federal, quando julgou inconstitucional a Lei 100, ele reconheceu o acordo homologado no STJ no ano de 2010, reconhecendo o direito ao ipseng previdenciário a todos os atingidos pela Lei 100. O STF, quando julga inconstitucional a Lei 100, em momento algum, ele determina que o governo de Minas Gerais desligasse do ipseng os servidores da Lei 100. Até porque não podia. Porque se o STF reconhece o acordo homologado no STJ, o governo de Minas Gerais deveria ter cumprido. O que o governo de Minas Gerais fez? No dia 31/12/2015, exonerou em massa mais de 57 mil pessoas.
sem se preocupar com a dignidade dessas pessoas, sem se preocupar com a boa-fé, porque foi o Estado. Essas pessoas, elas não pediram para ser efetivadas. Elas nem sabiam que existia o Instituto da Efetivação sem concurso público. Mas foram obrigadas por uma questão econômica e financeira do governo de Minas Gerais. E simplesmente, depois do governo de Minas Gerais atender os requisitos com o INSS, porque quando da elaboração, aprovação e promulgação da Lei 100, o governo de Minas Gerais pôde pegar empréstimos internacionais e recursos do governo federal. Por uma questão econômica e financeira, o governo de Minas Gerais simplesmente deixou ao léu, e hoje essas pessoas, infelizmente, aquelas que não conseguiram um novo contrato, estão à míngua, estão morrendo de fome, estão com dificuldade para sobreviver. E em momentos como esse, que se fala de reforma da Previdência, imagina como estão essas pessoas. Imagine a sua dignidade. Eu imagino, poderia ser minha mãe, poderia ser comigo, poderia ser com qualquer amigo ou com qualquer pessoa. É muito difícil fazer essa discussão da Lei 100, porque, infelizmente, as pessoas se apegam apenas na discussão da inconstitucionalidade da Lei 100. Mas não se apegam no julgado do STJ, não se apegam na Resolução 135 e, principalmente, no comando da vontade do Supremo Tribunal, que não determinou que desligasse essas pessoas do IPSENG. Na verdade, o STF não mandou nem que desligasse essas pessoas, simplesmente determinou que tirasse o nome efetivo, ou efetivado. Ingressamos, infelizmente, só no ano passado, com uma ação coletiva na cidade de Contagem. Foi o tempo de constituirmos uma entidade para defender o interesse desses atingidos pela Lei 100. Ingressamos com uma ação coletiva pedindo o reconhecimento do direito ao IPSENG previdenciário, de acordo com o STJ, com o próprio STF e com a resolução 135 do INSS. A juíza, em primeira instância, disse que precisava de um período maior, indeferiu a nossa liminar, recorremos e esse caso chega aqui. Nas nossas razões, alegamos a resolução do STF, que pode tranquilamente, de acordo com a súmula 729 do STF, conceder antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. Porque nós precisamos que essas pessoas tenham de novo a sua dignidade atendida, porque nós temos pelo menos 3 casos delas. Qual caso? Tiveram pessoas que atingiram tempo de contribuição até 31/12/2015, mas não atingiram idade. Essas pessoas não conseguem se aposentar. Temos casos de pessoas que após 31/12 atingiram tempo e idade, e temos pessoas que vão atingir tempo e idade. Qual é o nosso pedido? Nós viemos aqui hoje na esperança de ver atendido esse direito, essa dignidade sagrada dessas pessoas, que é poder ter o direito à previdência, ao IPSENG reconhecido. Nós não saímos daqui com outra esperança. Nós saímos daqui hoje porque eu acredito que pode ser a primeira vez que essa turma está vendo esse caso da Lei 100 chegar até aqui, mas, acima de tudo, nós precisamos devolver a dignidade dessas pessoas que nada fizeram a não ser dedicar a sua vida a cuidar de pessoas, porque nós estamos falando de pessoas da área da educação. Então, pedimos que seja dado provimento ao nosso recurso para que essas pessoas voltem a ter direito ao IPSENG previdenciário, porque temos todos os argumentos, STJ, INSS e STF. Muito obrigado.
palavra ao ministro relator. Senhor presidente, eu ouvi com atenção as palavras de quem da tribuna, do doutor Lindomar Gomes da Silva, que falou em face da associação agravante. De fato, essa causa tem particularidades que as destacam das demais, que envolvem servidores estaduais efetivados e, posteriormente, assim não declarados pelo Supremo Tribunal Federal, porque, no mesmo contexto, reúne-se a Lei 100, a declaração com constitucionalidade, em fase anterior, acordo celebrado entre o Estado e a União, no recurso especial, enfim. A visão que eu tenho em sede de cognição sumária, e portanto é provisória e não tenho como dá-la como taxativa, mas pelo menos por hora é no sentido de dar provimento parcial ao recurso nos seguintes termos. Acho que a ementa do recurso representa a argumentação que eu tenho no voto. No âmbito da DI 4876, a Suprema Corte julgou parcialmente procedente o pedido e declarou inconstitucionalidade da efetivação dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais realizados pela LCE número 100 de 2007. Em ocasião posterior, o Supremo modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para preservar o direito dos servidores efetivados, já aposentados, e daqueles que, até 31 de 12 de 2015, tivessem reunido os requisitos para aposentadoria. O acordo firmado entre o Estado de Minas Gerais e a União, no contexto do recurso especial número 11.3562, deu-se em 2010 e antes do julgamento da DI 4876. Por conseguinte, como abrangia os servidores efetivados pela LCE número 100 de 2007, deve ser interpretado de modo que nele esteja incorporada a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade feita pela Suprema Corte na referida ADI. Em consequência, em sede de cognição sumária, é possível afirmar que o acordo celebrado no recurso especial 11.3562 abrange os servidores efetivados pela LCE número 100 que até 31 de 12 de 2015 tenham reunido os requisitos para aposentadoria. Essa é a interpretação provisória que eu consigo oferecer nesse instante. Apesar de saber que há um trecho da decisão da modulação feita pelo ministro Toffoli, em que ele menciona esse acordo realizado nesse recurso especial, mas eu acho que há necessidade de compatibilizar a pronúncia da inconstitucionalidade, a sua modulação e os termos do acordo. Então, por hora, o provimento é parcial para reformar a decisão recorrida e determinar aos recorridos que analisem os benefícios previdenciários dos servidores efetivados pela Lei 100, número 2007, que até a data de 31 de 12 de 2005 tenham preenchido os requisitos necessários para a aposentadoria. É o voto. Senador Washington Ferreira. De acordo. Senador Geraldo Augusto. Eu também de acordo com o presidente relator. Resultado: julgamento deram parcial provimento ao recurso.